Vivemos num mundo onde a comunicação hoje é extremamente importante, mas eu tenho certeza que você já se sentiu bastante frustrado. Onde é que a gente está errando nessa forma de se comunicar? O que é comunicação assertiva? Olá, seja bem-vindo, eu sou o André Ricotti, estamos aqui de novo no Falando da Mente, no canal do André Ricotti, e hoje a gente vai descobrir bastante, vai aprender muito sobre comunicação assertiva com minha amiga Renata Nigri. Tudo bem, Renata? Tudo, André, que prazer estar aqui. Eu que agradeço você ter aceito, pessoal, às vezes acha que é um desafio e tal, mas é um prazer ter você aqui. Renata, você hoje atua mentorando líderes, né, e fazendo mais o quê? Me conta aí um... Então, hoje eu trabalho como treinadora executiva e mentora de líderes e com uma especialização em comunicação assertiva. Legal. Que é um estilo de comunicação que a gente vai explorar um pouco aqui na nossa conversa. Mas, basicamente, eu faço esse trabalho tanto trabalhando como mentora como coaching executiva nas empresas, né? Legal. A gente aqui fala bastante sobre, o nome do canal aí, Falando da Mente, sobre assuntos que envolvem, a gente tem vivido aí, está claro, um momento de muita ansiedade, a gente estava até conversando um pouquinho fora aqui como o mundo está ansioso. E vamos hoje contar para as pessoas um pouco como é que essa história da comunicação assertiva entra na vida delas e muito no ambiente de trabalho, porque isso está completamente ligado à vida pessoal também. Então, acho que eu vou começar te perguntando um pouco o que é essa comunicação assertiva? Conta para a gente um pouquinho. A comunicação assertiva ela é um estilo de comunicação que ela é o caminho do meio entre uma comunicação passiva e uma comunicação agressiva. Ela é uma comunicação que, ao mesmo tempo que ela é firme e empática, então, ela reúne competências que dão para a pessoa um poder de se posicionar, né? Imagina o seguinte, uma reunião com um problema de cibersegurança e a pessoa não se posiciona. Isso pode custar milhões. Né? Então, assim, aprender a se posicionar é aprender a não perder o timing, às vezes, de um negócio, dar limites, criar limites, conseguir se fazer ouvir também, né? Pessoas brilhantes não se posicionam e daqui a pouco vem as ideias dela aparecendo tarde demais ou em outro lugar em que ela já poderia estar trabalhando naquilo. E é interessante do exemplo que você deu, porque a gente está vivendo uma era de muita tecnologia, né? Então, você tem diferentes níveis de idade, de conhecimento, de skills, né? Vamos falar assim, de habilidades. E o que você está dizendo é que como é que eu equilibro essa comunicação? Porque eu estou falando hoje de inteligência artificial, onde você tem um monte de gente desenvolvendo. Eu brinco com um nível de paciência muito baixa, né? Porque eles estão ali e, ao mesmo tempo, eu tenho os altos escalões da empresa que eles precisam que algumas coisas aconteçam, né? E aí o que você está dizendo é que ela... Comunicação assertiva é esse caminho que começa a fazer esse trabalho, né? A comunicação assertiva é um tom, que é um tom firme, positivo, empático. Costumo dizer que, por definição, ela tem 4 qualidades básicas. Ela é objetiva, direta, clara e respeitosa. Por isso que resumidamente, ela é firme e empática. Ela considera o outro, né? Então, é uma comunicação que, diferentemente da comunicação não violenta, ela posiciona o interesse. Eu ia até te perguntar um pouco sobre isso. Como é que ela fala com a comunicação não violenta? Aonde é que ela conversa com a comunicação não violenta? Ela considera o outro. Ela tem uma comunicação empática. Só que enquanto a comunicação não violenta, ela tem um olhar mais compassivo, mais de humanidade, né, nas relações, a comunicação assertiva ela é extremamente prática no ambiente corporativo. Que é aquela coisa de você entrar numa reunião e sabe assim, às vezes você está no meio de pessoas com temperamentos muito diferentes do seu, né? Que eventualmente não vai te deixar confortável. O estilo de comunicação assertiva, ele te empodera para você conseguir se posicionar. E eu costumo dar uma distinção também entre comunicação assertiva e ser assertivo. Né? Eu posso ser assertiva e não ter uma comunicação assertiva. O que é isso? Ser assertivo é você ter a habilidade de ler o contexto, ler as pessoas e escolher o estilo de comunicação que você vai fazer. Às vezes o silêncio é uma comunicação. Grita, é uma comunicação intencional. E é oportuna, porque eu ainda não tenho
fatos e impactos para apresentar, então eu não vou me posicionar ainda. Então, isso é uma escolha, ser assertivo. Isso exige o quê? Maturidade, controle de ansiedade, né? E a comunicação assertiva é uma forma de você chegar lá e pá, se posicionar. E eu costumo dizer o seguinte, quando, às vezes, você, no momento que não é oportuno, você escolhe a comunicação assertiva, você pode ser demitido. Tá. No assalto, você pode levar um tiro. Né? Então, assim, a gente tem que ter isso, essa consciência. Eu dou um treinamento de comunicação assertiva para as pessoas e eu deixo isso muito claro. Isso eu ia te perguntar. Existe um treinamento, um preparo para isso? Me veio só uma pergunta aqui. A comunicação assertiva ela tem um objetivo também, né? Então, você pratica e executa, mas você também quer chegar em algum lugar, né? Ou seja, comunicar, ou seja... chegar a um consenso, enfim, mas que é diferente um pouco da não violenta, que às vezes você só não quer causar tumulto, vamos dizer assim, né? As duas formas de comunicar, a comunicação, por definição, é você transmitir uma mensagem, né? O tom dessa mensagem é que vai variar. No ambiente corporativo, a comunicação assertiva, ela te ajuda no posicionamento das tuas ideias, em criar limites, em se posicionar com um ponto de vista. Então tem um pouco que você até me comentou, que é aquela coisa do diálogo interno ali, que você começa a... Isso, o que qualquer comunicação? Comunicação é a expressão do que você tem dentro. Tá. E eu costumo dizer o seguinte, quando você se posiciona, você está falando muito mais sobre você do que sobre o outro. Sim. E eu costumo dizer que o primeiro diálogo acontece dentro da gente. Então, essa autoconsciência que a gente tem que criar de nós mesmos, de como nós funcionamos, é muito importante para a gente aprender também a reconhecer os nossos limites. Porque o que atravessa uma comunicação? É o emocional. Sim, total. Onde é que você perde a mão? Quando você se emociona, né? Ou você cria um nível de entusiasmo, você para de escutar e fica distraído. São dois caminhos, é verdade. Ou você fica com muita raiva e você fala sem pensar e depois se arrepende do que falou. Né? Ou você ficar muito deprimido, você não tem energia, porque a comunicação assertiva ela tem uma energia. Né? Um dos exercícios que eu faço para as pessoas refletirem, coragem. É preciso coragem para encarar conversas difíceis. Sim. Que são conversas que passam por você não ter medo de ser mal interpretado, ter medo de desagradar e não continuar sendo querido. Então, exige da gente um autoconhecimento e uma maturidade. Que legal. É treinável? É treinável. Mas tudo começa nesse diálogo interno, na mentalidade. E eu costumo dizer também que a gente precisa de virtude. Não é só técnica. Não é a técnica que faz você criar um ambiente de segurança psicológica. São as virtudes, a sensibilidade, né? De você olhar para aquele ser arrogante, que tem uma arrogância, mas tem uma fragilidade por trás daquela arrogância. Que normalmente é isso, né? Aquilo não te impactar. Porque, no fundo, quando a gente olha e é arrogante, a gente já fica refratário. E a comunicação não é refratária. A comunicação é uma ponte. Eu adoro essa metáfora. É uma ponte que faz com que as pessoas se aproximem uma das outras. Isso aí. E ela exige o quê? Confiança e conexão. Se eu estou refratária, eu estou me distanciando. Se eu estou me distanciando, eu não desenvolvo relacionamento. A comunicação e o relacionamento, eles andam juntos. Então, a gestão do relacionamento é um dos temas do meu treinamento. Se você pensar na comunicação assertiva, o núcleo é conexão e confiança. Primeiro workshop que eu dou, eu falo sobre isso. E faço as pessoas sentirem isso, porque isso não está só no campo cognitivo.
né? Vem de um longo caminho curto de 30 centímetros, né? É verdade. Então, assim, é o que você pensa, o que você sente. É. Porque isso aqui é a primeira coisa que acontece antes de você escolher como você vai se expressar. E essa escolha, quando é feita com sabedoria, você consegue desenvolver pessoas, fazer acordos, fechar negócios, desenvolver vínculo. E vínculo fica. E que interessante que você está falando, porque eu queria até ouvir um pouco da tua experiência, que eu também trabalhei muito tempo no mercado corporativo e hoje, principalmente, tem muito aquela coisa do assédio moral, né? As pessoas, acho que estão... A gente estava até comentando um pouquinho, elas estão mais assoberbadas de funções, de tarefas e às vezes o líder ele entra numa posição que ele se acha no direito de falar de uma forma ou de outra e como é que você tem visto isso um pouco hoje nas empresas Tem. E acaba que isso que você está falando é super importante porque do outro lado se criou essa abertura de alguém levantar a mão e dizer não gostei do jeito que você falou comigo, né? E eu vou lá e te denuncio. Isso foi uma forma que as empresas criaram de proteger, né? O mundo está ansioso. Né? Então, a gente, desde a pandemia, né, em que a gente começou a se reorganizar na forma de fazer negócio, de trabalhar, né, até de estudar. Verdade. Isso trouxe para as pessoas um nível de ansiedade muito grande e sequelas até hoje. As empresas, elas tiveram também que perderam pessoas, né, tiveram que se reestruturar. Algumas equipes estão tendo que entregar o mesmo com menos gente. Lideranças estão acumulando funções, às vezes, num nível de direção, elas acabam acumulando funções de coordenação, supervisão. Às vezes até entra no trabalho do analista. Dia mesmo, né? E quando as pessoas veem aquele diretor ocupando esses espaços, eles continuam vendo como diretor, esperando uma postura de diretor e ele não tem. E o cara está aqui. Ele não tem tempo. Então, ele diz não e não diz por quê. Ele dá responsabilidade, mas não dá apoio. Então, eu vejo muito desse tipo de queixa. Que tipo de trabalho eu faço, por exemplo? Quando eu faço um trabalho de coach executivo, eu faço um assessment, entrevistas de percepção, 360 graus. É legal, eu gosto dela. E é muito interessante a forma como ele se percebe, como ele é percebido. E num dos trabalhos que eu achei bacana, assim, que ele se via como um executivo, um líder empático. E foi o que não apareceu, muito pelo contrário. E ele ficou muito surpreso, impactado com aquilo, porque ele é aquele tipo de pessoa hands-on, que ele desce para ajudar, para fazer acontecer, a área está em dia, não sei o quê. Mas as pessoas estão sentindo falta de atenção. Sim. E não é uma atenção de babá, é uma atenção de troca. Uma insegurança. A gente tem isso, né? Isso vem lá do nosso pai, da nossa mãe. A gente tem essa necessidade do líder ser líder também, né? Sim. Não adianta ele querer só ser o amiguinho ou fazer... Ele precisa ser o líder, você precisa de direção realmente, né? É a direção, é o reforço positivo, é o feedback, onde é que a gente está acertando. Por exemplo, ele tem, pensando assim nesse caso, né? Pessoas no time dele, por ele ter buracos, né, no middle management que ele está tendo que acumular, as pessoas continuam vendo ele como diretor, mas ele desce para ocupar esse lugar eventualmente de gerente, coordenador, mas as pessoas não continuam vendo um buraco. Sim. E vem uma distância muito grande para falar com ele. Turnover está alto nessa área, por exemplo. Verdade. E assim, e você olha os pontos altos desse executivo, vem coisas do tipo, é uma pessoa com uma inteligência fora da curva. Todo mundo confia no que ele fala. Uma capacidade de mobilização de projetos que são transversos enorme. Mas chega nos aspectos humanos, ele peca. E deixa a equipe um pouco órfã, né? Mas você não acha também que, pelo menos a minha visão, por muito tempo, essa história do humano na empresa...
ela foi mal vista, né? O líder, ele quase tinha que ser um capataz. A gente vem de uma cultura lá de trás de um líder ser meio capataz. Mas acho que cada vez mais essa coisa do humano vem se tornando necessário, né? Vem, por quê? Por conta até do momento de mundo, a agilidade. Quando a gente fala em entregas rápidas, em ter agilidade, você fala de equipes mais horizontais. Você fala em montar equipes, squads, com pessoas de diferentes áreas que não têm nenhuma relação administrativa de chefia, mas que tem um líder temporário para tocar aquele negócio ali e fazer aquele produto, botar aquele produto novo na rua. Né? Então, assim, a horizontal, aprender a trabalhar na horizontal com responsabilização, com autorresponsabilidade, com colaboração, faz com que você quebre um pouco essas estruturas tão rígidas e desencastele também. Sim. Então, assim, mesmo que você tenha lá as sem áreas precisar funcionais... perder a sua posição, né, a sua liderança. A gente não está falando de que... precisamos de chefias, sim, vamos continuar tendo chefias, mas talvez menos níveis. Sim, isso já vem até acontecendo. A outra coisa, essas chefias, elas vão precisar ter uma habilidade de conversar com gerações. A gente falou isso no início, eu fiquei com isso na cabeça. Uma das coisas importantes para a gente conseguir trabalhar boas conversas é saber conversar com 5 gerações na mesma mesa. Sim, é uma realidade hoje, né? E assim, sem o mais novinho desprezar o mais sênior da mesa, achando que o mais sênior já devia estar indo para casa, assim como o mais sênior da mesa não ficar olhando para aquele novinho e achar que ele não tem nada para agregar ali ou que ele representa uma ameaça. Porque, no fundo, a gente vai ter que aprender a reunir competências técnicas e competências também de resiliência. Gente, resiliência, flexibilidade, adaptabilidade demanda maturidade. Então, a gente não pode ter uma equipe só de novinho. Sim. Como não pode ter uma equipe só de velhinho. Para a gente ter uma equipe criativa, a gente tem que ter diversidade etária, de toda a ordem. E aprender a conversar. E essa é uma que eu acho que tem faltado um pouco. Está começando a se voltar a falar nisso, né? Mas a gente teve uma onda muito de trazer gente muito nova, né? Agora se olhou e está se fazendo um pouco esse mix, né, de etariedade. Porque não dá para descartar. E o de cá não tem a experiência ainda necessária, né? Não, eu acho que hoje o mundo exige da gente múltiplas experiências. Né? Então, tecnologia, os nativos digitais, eles já vêm com tudo. Né? Agora, a galera mais velha, uma das habilidades, eu estava lendo um relatório do Fórum Econômico Mundial voltado para as competências, relatório sobre o futuro dos empregos. Legal, e aí ele lista 10 habilidades, assim, dessas 10 habilidades, 6 são voltadas para aspectos humanos, cognitivos e de colaboração. Uau. Criatividade, resiliência, flexibilidade e agilidade. A outra até deixei aqui para a gente não esquecer, pensamento analítico. Pode colar, não tem problema não. Gestão de talentos. Então, assim, e a outra, olha que coisa interessante aqui, ó. Curiosidade e aprendizado ao longo da vida. Então, assim, aquela pessoa que já passou dos 60, eu não tenho saco mais para estudar, vai perder relevância, vai ficar de fora. Sim. Ou você aprende a continuar aprendendo e com gosto, porque isso faz parte do mundo de hoje. Você não tem mais aquela coisa de fazer um treinamento e aquilo, uma faculdade, uma pós, um mestrado e acabou. Não. Certinho, né? Não. Tudo encaixotado. Você tem os cursos robustos ainda rodando, que eu não sei como é que isso vai se perpetuar, porque um curso também de muito longo, ele começa e termina obsoleto, porque está tudo tão rápido, né? Principalmente na área de tecnologia. Mas, assim, o gosto pelo aprendizado contínuo, o lifelong learning não é um tema novo. Na educação, ele surgiu, acho que em 1970, mais ou menos, tem mais de 50 anos.
se fala nisso. Mas nunca Não foi de hoje, né? tão relevante por causa da aceleração de mundo. E eu estava, quando você falava aqui, eu estava pensando num ponto que você falou da pandemia, né? E tem uma mudança aí que é essa coisa do mundo, as pessoas começaram a trabalhar de forma à distância, né? E me vem na cabeça como mudou a necessidade de se comunicar, né? Porque Lógico. eu não tenho mais aquela coisa diária ali de estar conversando, de ir num cafezinho, de tomar, né, o tal do cigarro, vamos fumar um cigarro, conversar. Você, às vezes, está conversando o tempo todo na caixa, né? Como é que você trata isso também na comunicação assertiva? Como é que ela olha para esse... A comunicação no mundo de hoje, né? Vamos botar aí nos próximos 5 anos, isso apareceu como uma competência que, inclusive, ela é transversa. Uhum. Ela é transversa à curiosidade, para você abrir a mente, para pensar fora da casinha, para aceitar erro, né? Porque quando você testa, vai dar errado. Sim. Pode dar errado várias vezes até dar certo. Então, assim, e o que faz você testar de diversas formas é a curiosidade. Como é que você comunica isso? Verdade. E por outro lado, né, você aceita o erro. Aí tem uma coisa de mentalidade, que é o lifelong learning vem junto. Uhum. É o que eu aprendi com o erro. Sim, isso é ótimo. É outra mentalidade. É outra mentalidade. Né? Então, eu costumo brincar assim, vale erro novo, erro velho não. Sim. Então, acho que a gente está num mundo em que essa mentalidade de crescimento, a gente precisa ter mais do que nunca. Né? Antes a gente precisava ter ela para vencer na vida, agora a gente tem que para sobreviver. Sim. E aí a gente está falando de mente, uma mente nova, com uma mentalidade totalmente nova. Deixa eu só te falar uma coisa que eu vi eu esqueci o nome dela e foi aqui, eu achei fantástico. Opa, não tem nada mais moderno do que envelhecer. Foi Hoje uma pessoa de 60 anos... a doutora Roberta, achei incrível. Uma pessoa de 60, 70 anos, às vezes tem pai vivo e mãe viva. Sim. É um momento único dentro da quase. Minha família. E foi o que a gente conversou e eu acredito, e eu vejo, né? É um momento meio único. A gente está vivendo esse momento, né? Eu acho até que, de repente, nossos filhos, nossos netos não vão viver, né? Mas a gente está vivendo esse momento meio único, que está todo mundo sentado na mesa, né? É impressionante isso. Então, você aprender a se comunicar e a se manter vivo com gerações tão diferentes, com gerações tão diferentes. E aí você fica produtivo por mais tempo. Para você ficar por mais tempo produtivo e relevante, você tem que continuar aprendendo. Sim. E a parte interessante é que hoje as possibilidades para a gente aprender, isso é um negócio que eu gosto de falar para as pessoas e não aprende quem não quiser hoje, né? Porque com essa coisa da internet, YouTube, cursos, a gente tem tanta coisa disponível. Tem coisas ruins, mas tem muita informação que a gente não tinha. Coisa boa, André. Assim, hoje você consegue estudar com um especialista que está do outro lado do planeta. Do outro planeta. Eu lembro um pouco, acho que a gente deve ser próxima idade, né? Mais ou menos. Eu falo isso para meus filhos. Quando eu estava me preparando, estudando, fazendo lá administração, marketing. Comprar livro era caro e eu assinava revista, era você, exame, você tinha que ficar... E era uma coisa que vinha de 15 dias, quando vinha de mês em mês, você esperava aquilo para ler, para tentar... né? Sim, tá se mantendo atualizado. Hoje você entra ali e hoje pior ainda. Hoje você pergunta para uma inteligência artificial, inclusive, ela resume para você e te entrega pronto, né? E eu acho que tem uma outra faceta da comunicação usando a inteligência artificial. Nós fomos treinados para responder. E hoje eu tenho uma inteligência artificial que tem uma capacidade de processar padrões. Uhum. A gente tem uma capacidade limitada e ela não tem. Sim. Ela vai aprendendo e vai exponencializando aquilo. Então, a capacidade de resposta e de memória, a IA tem. Mas a capacidade de perguntar, fazer pergunta que pergunta e dá contexto para ela buscar boas respostas é muito importante. Ter capacidade analítica para também ter um olhar crítico das respostas, porque não dá para achar que está 100% confiável. Então, a inteligência artificial ela vem, sim, para um ganho de produtividade.
Concordo. A comunicação também vem, porque quando você se comunica bem, você faz com que as pessoas entendam mais rápido, as pessoas tomem decisão mais rápido. Então, assim, comunicação, tempo, produtividade, tem tudo a ver. Sim. A IA vem para ajudar também. Vem para ajudar, E a IA vai responder mais e a gente vai passar a perguntar mais. Então, é que esse ponto, para mim, ele é essencial. Eu vejo muita gente, às vezes, com medo e tal, e eu falo, eu não tenho medo da IA, eu tenho medo de eu não me preparar a tempo para as coisas que estão vindo, porque o que ela está te convidando é isso, da gente perguntar melhor, pensar melhor, porque eu tenho usado bastante também, e esse é o grande ganho, ela faz coisas que eu perdi há muito tempo, então eu tenho mais tempo para estudar, para tomar melhores decisões e fazer melhores perguntas, né? E é isso que a gente tem que começar a fazer. Quando você fala eu voltei uma coisa na minha cabeça aqui, quando você fala da comunicação, a gente até conversou um pouquinho fora, quer dizer, a gente está falando muito de liderança, mas ela é para todo mundo, né? Como é que você tem visto, quer dizer, qual é o resultado que isso vem de forma produtividade, quer dizer, como é que isso, quando é bem aplicado ou quando exercitado ou entendido, como é que tem sido o resultado dentro das empresas ou para as pessoas, né? Assim, quando você tem um nível, estou falando de comunicação, para a gente conseguir conversar, fazer boas reuniões, fazer boas sessões de feedback, desenvolver pessoas. Isso sempre foi um problema, né? Porque... Assim, quando a gente conversa mal, a gente gera retrabalho, a gente não decide rápido. Então, assim, tudo que a gente não precisa é atrasar, porque o que a gente menos tem é tempo. Uhum. Então, a comunicação, ela traz entendimento, traz um clima psicologicamente seguro para as pessoas poderem entrar em conflitos. A gente está falando num mundo em que a gente vai precisar estar se reinventando em pouco tempo, em algumas vezes. Sim. Então, imagina um grupo de pessoas criativas, e todos temos essa qualidade, uns mais, outros menos, juntas, vão discordar. Sim, sim. Quando a gente aprende a conversar, e o que é aprender a conversar? É aprender a discordar sem levar para o pessoal. Então, assim, se eu pudesse deixar assim, uma dica, aprende a ser curioso, a se posicionar com um ponto de vista, porque é apenas a vista de um ponto. E isso é extremamente respeitoso. Quando você consegue se posicionar como um ponto de vista, depois que eu aprendi isso, eu não tenho medo de me colocar. Uhum. E eu também já me convenci que eu só tenho uma parte da perspectiva. Sim. Porque cada ser humano, ele é único e ele tem uma perspectiva de mundo diferente. E é isso que faz da gente pessoas diferentes. E isso que você está falando é muito poderoso, porque a hora que você entende isso, tá tudo bem, né? Leve, tá dá tudo leveza para a conversa. Eu trabalho muito com um livro de Patrick Lencioni, que é um especialista em gestão de equipes, que o nome desse livro é Os 5 Desafios das Equipes. A base para a construção de uma equipe é a confiança. Depois, é não ter medo do conflito. Sim. É bobagem imaginar que ele não vai existir. E aí, o que é o medo do conflito? Eu estou com uma preocupação na mesa, eu coloco ali. Vou parecer chata? Eu vou parecer que eu estou questionando o meu colega, o meu líder? Não, eu tenho essa preocupação e eu quero compartilhar isso com vocês. Faz sentido? Uhum. Olha que coisa respeitosa. É verdade, é verdade. E está tudo bem. E está tudo bem. E aí uma segunda dica. Porque, eventualmente, você apresenta alguma coisa e aí começa a entrar o poder da chefia. Uhum. Eventualmente, você vai apresentar alguma coisa para o teu chefe, ele vai te ouvir, vai achar ótimo. Eventualmente, ele não vai te ouvir, porque ele não quer ouvir nem você, nem ninguém, por qualquer motivo que seja. Não leve para o pessoal. Para Perfeito. de levar as coisas para o pessoal. Joga para a situação. Opa. E aí, se você tem um pouco mais de repertório e um pouco mais de força nessa comunicação assertiva, você pode tentar, mas você também tem que entender qual é o teu limite.
E aí, não vale só a comunicação assertiva, vale você ter esse discernimento, ser assertivo, para ver a hora de você recolher. Ou vamos prestar atenção? É continuar no debate, realmente, né? Porque o que você está falando é fantástico, porque tem muito a ver com muito que a gente fala aqui. E para mim isso é essencial. Se as pessoas realmente, tudo que você falou agora, elas pudessem traduzir de uma forma, né, que todo mundo entendesse que você tem direito a achar, você tem suas crenças, seus filtros, tudo bem. O outro é o dele, tudo bem. Agora, o principal para mim, que às vezes eu discuto, às vezes até com algumas pessoas da família, mas eu falei, a pessoa fala assim, olha, não, mas eu não quis dizer isso. Eu falei assim, eu entendi que você não quis dizer, mas eu entendi assim. E aí começa uma briga, e eu falei assim, eu já entendi que você não quis dizer, eu não estou te julgando, eu estou te dizendo como eu entendi. Então, eu estou te dando uma oportunidade de você, ou você simplesmente azar o seu, que também é ok, né? Mas não tenta dizer que o que eu vi, eu não vi. Eu vi isso, né? O meu filtro me fez isso, a minha crença, o meu medo, eu não sei o quê, o seu tom de voz ou o seu jeito. Mas, então, quando você entende isso não tem problema. Às vezes eu falo, não, mas eu não estou querendo brigar nem nada, só estou te dizendo que eu ouvi assim. Eu não tenho muito mais para onde eu ir. Você trouxe um aspecto muito importante, né, da comunicação, que aí isso se encontra com a comunicação não violenta também, que é você aprender a falar de você. Essa é a dica. Não fala do outro. Você foi grosseiro. Não fala dele. Fala, eu me senti desrespeitado quando você falou assim comigo. Você fala de você, não fala do outro. E combina com o outro. De uma próxima vez, me chama num canto para falar, não me dá esse feedback na frente de todo mundo. Eu me senti envergonhada quando você falou. Então, você faz um pedido. Uma boa conversa, o final de uma boa conversa não é você convencer que você estava certo. Essa é a grande armadilha. E por isso que as pessoas brigam. Não é provar que está certo, não é convencer, não é vencer ninguém. Não, é conhecer, né? É você conseguir ser claro no teu pedido, né? Ou na mensagem, para que ela seja compreendida. E dali a gente consiga sair com compromisso e acordo. É isso. Uma conversa de sucesso, ela tem no final, como um ponto final, um compromisso. Por isso que uma boa prática, se eu tivesse microlearning aqui, toda reunião que você tiver junto com uma equipe de trabalho faz com que no final, né, você recapitula, bom, a gente discutiu, a gente vai fazer assim, assim, assado, o que cada um saiu com clareza do que vai fazer. Sim. Próximo passo. Próximo passo do André, próximo passo da Renata, próximo passo... E é assim que a gente move as pessoas à ação. Não é com planos, é com compromisso. Com compromisso. Olha que potência, uma palavra. Qual é o nosso compromisso de ação? E tem não sei se você vai concordar, o que eu tiro muito de trás disso também é a oportunidade de eu conhecer o outro. Né? Se eu tô num... Seja eu ser o líder de alguém, ou eu ser liderado, ou eu estar numa equipe, eu entender como são as pessoas. Porque me veio até um exemplo muito simples. Você pega... Vou dar o exemplo da minha filha, por exemplo. Ela foi tratada dentro da casa dela, a gente sempre conversou, desde pequena, tudo era conversado. Então, se ela vai chegar, de repente, num ambiente de trabalho e vai, de repente, ter algum gerente, uma chefia que, de repente, vai tentar dar uma paulada, eu tenho certeza que ela vai reagir de forma... Porque não tem jeito, ela não teve essa criação, ela não teve esse exercício, essa prática, né? Então... Eu não quero não é que esse gestor tem que ter peninho, não, mas é importante ele entender, né? E às vezes ele mesmo entender que ele está fazendo alguma coisa que ele também pode melhorar. Então é muito rico para os dois lados, né? Você se conhecer, você falou no início, né? E você se conhecer, você conhecer o outro e você se conhecer. Eu costumo dizer, quem vem treinar comigo, que a gente não controla o outro. Então, perfeito. Assim, a comunicação, quando você treina a comunicação, você treina a sua comunicação. Poxa, mas eu fui me posicionar de uma forma tão respeitosa e ele não me ouviu, ou ele me deu um fora.
Isso ele é uma incompetência do outro, Uhum. não é sua, né? Então, assim, decida que líder você quer ser. Sim. Dentro desse treinamento de comunicação, a primeira reflexão que eu faço a pessoa fazer é sobre que qualidade de líder ele quer ser. Porque todos nós temos características. Uns são mais dominantes, outros são mais democráticos e diplomáticos, outros são mais comunicadores, extrovertidos e comunicadores, relacionais. E cada qualidade dessa vai funcionar melhor em determinados espaços e culturas. Sim. É muito comum que pessoas super competentes em determinadas culturas, de determinadas empresas, não funcionem bem, porque não dá match. Não dá match. O que é um talento? É você colocar o teu conhecimento, as tuas habilidades e as tuas atitudes ali, naquele ambiente. Se a tua atitude ela não comunica bem com aquele espaço, por isso quando você busca um trabalho, observa com quem você vai trabalhar, a cultura desse lugar, Uhum. se aquilo combina com você e se aquilo é sustentável. E aquela coisa assim, por isso que eu tenho uma formação de coaching também, né? Uhum. E o coaching, para mim, é um instrumento muito potente de você entender o teu contexto atual, para onde você quer, aonde você quer chegar e o que você precisa para chegar lá. E, eventualmente, a gente descobre que a gente precisa conhecer mais sobre determinadas coisas, desenvolver habilidades em outras. Eu também acho eventualmente, perfeito. até ir para uma terapia. Isso que eu ia falar, porque infelizmente se misturou e acabou as pessoas misturando, falando mal das coisas, mas ele Olha ainda só, é perfeito. Eu faço um trabalho de coaching profissional em empresas com C-level. E são trabalhos super potentes. Essa é a grande ilusão das pessoas, achar. A maioria dos C-levels, principalmente americanos, todos eles têm coaching, né? As pessoas acharem que eles fazem tudo sozinho é quase bobagem. Né? E o coaching não é aconselhamento. O coaching um trabalho, é uma conversa, é uma metodologia dialógica que faz a pessoa acessar os seus próprios recursos internos através de um trabalho de escuta ativa, de presença coach, de pergunta que faz ela se mover para outros pontos de vista, ela trabalhar com clareza a visão dela, as metas de longo, médio e curtíssimo prazo, para dar tração, para trabalhar a sua diligência pessoal. Então, isso é uma coisa super importante, né, que acelera a adaptação da pessoa, às vezes, num cargo, desperta ela para fazer uma boa leitura do seu perfil e a leitura do perfil do seu chefe. Estou pensando na tua filha, né? Do seu chefe. Tadinha, nem é isso que acontece. Não, estou dando um exemplo. Você pegou o exemplo da tua filha e eventualmente acontece isso sim, né? Porque a gente se depara com... Nossos primeiros líderes foram o nosso pai e nossa mãe. Não, a relação é completamente ligada. Isso aí não tem... total. E quando você entra e você encontra uma liderança muito diferente, aquilo... E isso é tão verdadeiro. Eu tenho um exemplo de um vizinho. Uma vez eu estava numa conversa com ele, né? E ele falando, eu já conheço ele, é um jeito mais explosivo, e ele comentando uma situação dele com o chefe dele, e que ele saiu super bravo, porque o cara falou um negócio que foi alguma coisa tipo assim, você está falando igual meu filho. E ele achou aquilo um absurdo, tal. E em 2 segundos eu olhei para ele e falei assim, mas por que te incomodou? Eu falei, mas você não entendeu que ele estava quase um pedido de socorro, dizendo que ele deve estar com alguma situação com o filho dele, Perfeito. E você simplesmente só estalou isso nele? Ele não fez nada contra você, de certa forma, só isso. E aí o que você falou, não traz para você não, pelo contrário, se você tivesse lá, vai lá e dá um abraço dele, ele está precisando de um abraço, com certeza, porque ele não está bem com o filho. Mas quando a gente leva para o pessoal, a gente é capaz de pensar assim, nossa, ele está me infantilizando, ele está me fazendo... Ele teve essa sensação. Ele não tem dúvida. E aí é isso que a gente tem que parar de interpretar muito e ser mais factual. Perguntar. O que você quis dizer com isso? Ter curiosidade. É isso que eu ia te perguntar um pouco dentro da comunicação assertiva, de repente até para você trazer um pouquinho de... Da estrutura? Acho que a estrutura é legal. A estrutura do treinamento. Olha e até para entender um pouco, por exemplo, como não se trazer para o pessoal. Né? Como eu desenvolvo
né, a essa comunicação, que é uma comunicação muito consciente. Uhum. Ela é cheia de intencionalidade. Aliás, todas deveriam ser, né? Mas essa principalmente por quê? Porque ela se posiciona, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Principalmente quando a gente tem um microfone, quando a gente está em rede nacional, que nem a gente está vendo, assim, reportagens que... absurdas, mas enfim. Primeira coisa é a gente aprender que a gente precisa estabelecer confiança, sendo autoconfiante. Então, a gente precisa trabalhar esse diálogo interno, né, para ter autoconfiança. Ser confiável, ou seja, inspirar confiança no outro e confiar nas pessoas. Se eu não confio nas pessoas, eu não consigo delegar, não consigo passar tarefa. Aí eu começo a acumular. E eu acho isso é uma das maiores dificuldades que muitos líderes têm hoje, confiar no outro. É. E ele começa que você queira você fazer tudo igual ele sempre fez, né? E como é que ele vai confiar no outro? Conhecendo, conversando, perguntando. Então, depois que você toma consciência disso, você escuta, aprende a escutar. A escuta ativa, ela é uma escuta cheia de intenção. E como é que você escuta ativamente? Colocando um esforço cognitivo de compreender e de parafrasear, ecoar e validar se o que você ouviu é o que a pessoa quis falar para você. Sem passar pelo seu sentimento. Por isso que ela é ativa. Não, e pode passar pelo sentimento, sim. Porque, eventualmente, aquela fala pode ser uma fala emocional. Tá. Depois, você perguntar. Se você não perguntar, você não sabe. A pessoa vai falar que você parece o filho dela e você vai se sentir infantilizado. O que você quis dizer com isso? Quantas pessoas vêm para mim e falam, o meu chefe falou que eu sou assim. O que ele quis dizer com você é assim? Eu não perguntei. Cara, não saia do feedback sem você... Pergunta qual é o significado disso? O que você quis dizer com relatóriozinho? É um relatório que ficou muito simples? Ficou com pouca qualidade? Um relatório pequeno e até otimizou a minha leitura? É fofinho? O que quer dizer? Em vez de você ficar interpretando o que é bom, o que é ruim, pergunta. E aí a gente tem que aprender a julgar menos e a ser mais factual. Eu ia te pedir isso, acho que é um papo maravilhoso, acho que a gente falou bastante coisa. Se a gente pudesse deixar agora as pessoas estão convidadas a conhecer mais o assunto, conhecer a Renata, fazer o treinamento, mas um micro hábito para as pessoas, de repente, começarem a praticar e mudar essa comunicação. Alguma coisa o pessoal tem no bolso. Pergunta mais. Não interpreta tanto. Pergunta mais. O que você quis dizer com isso? Perfeito. Então, isso é uma coisa que traz para o outro um interesse, demonstra interesse no outro. E quando a gente demonstra interesse no outro, a gente está trabalhando uma coisa importante na comunicação, que é o relacionamento. Não com sarcasmo, né? Perguntando com uma curiosidade genuína. Porque cada ser humano que está na nossa frente é um repertório novo, rico. Né? Então, assim, a gente não pode tentar ficar decodificando as pessoas. E não leva para si, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente, no fundo, a gente enxerga o outro através das próprias lentes. Isso. E as nossas lentes têm o que a gente acredita com base no que a gente viveu até aqui. E, de repente, uma mudança de ponto de vista faz com que caia por terra uma crença que acompanha você uma vida inteira e que, de repente, naquele dia, perdeu um sentido. E vai ser dolorido no início, mas encara e não deixa de... Pode ser dolorido e pode não ser. Né? Não, quando você começa a exercitar e tornar isso uma prática, é uma delícia, porque você... É libertador. É libertador. Você parece que cada dia está crescendo mais, né? É libertador. E aí, uma outra coisa, assim, desapega de entrar no jogo do certo e do errado. Sim, sim. Se a ganhar gente ou perder, né? Ganhar ou perder, tá certo ou tá errado. Porque as pessoas podem enxergar a mesma coisa de diferentes perspectivas e sentirem diferente. Uma das coisas que eu falo no meu treinamento, a sessão é um ambiente onde a gente vai simular conversas, a gente vai encontrar conforto no desconforto. Né? Às vezes as pessoas terminam assim uma dinâmica meio assim frustradas porque não gabaritaram. E eu falo, que bom que você não gabaritou aqui.
Porque o que acontece aqui não vai ter consequência nenhuma na tua vida e carreira. Mas o que acontece lá fora, eventualmente, vai fazer diferença. E quando você vê isso revelado aqui nesse ambiente, né, seguro, você é capaz de despertar a consciência e criar novas estratégias de enfrentamento e de lidar com situações difíceis. E elas vão acontecer. E vão acontecer, e faz parte da vida. Renata, maravilhoso. Eu acho que queria até aproveitar e deixar um convite aí para conhecer a Renata, conhecer sobre o assunto, as pessoas quebrarem um pouco essa coisa, quase que sei lá, esse medo de pedir ajuda, né? A gente não cresce sozinho, né? Não. A gente não aprende sozinho. Então, tira um pouco essa bobagem de nome, não, peça ajuda. E os maiores executivos, as maiores pessoas nas suas áreas, elas trabalham com alguém juntas, né? Os maiores esportistas têm lá seus técnicos e tudo. Por que a gente não consegue? Eu brinco muito, é o seguinte, a gente paga uma pessoa para deixar a gente mais forte, para mandar a gente levantar ferro, mas qualquer coisa que tenha que ver com a nossa mente, a gente acha que é estranho, né? Não, eu não vou no psicólogo, eu não vou no coach, eu não vou no mentor. E a mente é o grande gestor da nossa vida. E ele também... Tá ali. A potência está ali. Nada contra os personal trainer, não é isso? Não, claro que não. Mas é porque tudo é necessário alguém poder te ajudar. E alguém que está se preparando para isso, né? Lógico que você vai sempre avaliar quem é que está do outro lado. Mas comunicação assertiva, eu adorei, aprendi bastante hoje sobre isso também, e é essencial nos dias que a gente está vivendo. A gente se fala de todas as formas, que as pessoas possam extrair bastante coisa desse papo aqui. Vambora, não gostou? Amei, foi ótimo. Adorei estar aqui com você. Obrigada então, pelo espaço. Fica até, eu vou pedir, o pessoal às vezes faz comentário lá, então fica à vontade, depois você já responder. Tá ótimo. Vocês vão conhecer também aí o Instagram da Renata. Qual é o seu Instagram? renatanigre.rn. Meu site, se você colocar renatanigre.com.br, você vai entrar no site da minha empresa, que é RN Dots. Eu vi o site. Tudo. E lá você vai ver, enfim, todas as formas que eu posso ajudar a sua equipe, sua empresa, ou a você mesmo como pessoa física. Muito bom. Renata, super obrigado mais uma vez. Adorei estar aqui. Parabéns pelo canal. É isso, né? É um propósito que a gente vai levando. Eu te agradeço muito por ter feito parte aí. E aí eu vou pedir para todo mundo, os famosos 3Cs, curte, compartilhe, comenta, passa para os amigos, passa para aquele chefe que você acha que está precisando ouvir isso um pouquinho também, sem querer, né? Joga ali no WhatsApp do grupo do trabalho, não tem problema. Que eu acho que esse assunto é muito legal para a gente levar para dentro das empresas. Com certeza. E tudo que a gente falou aqui serve para a sua vida também, né? Para dentro dessa comunicação, acho que ela começa até em casa, né? Sem dúvida. Então, mais uma vez, obrigado. Até a próxima.